Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe, irmãos. São João 12, 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Senhor Deus, te damos graças por ter morrido por nós, por saber que és o grão perfeito, que morreu pelo seu povo, para pagar as nossas iniquidades, para tirar nossas imperfeições, nossas inimizades, para tirar nossas porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões. Tu morreste para isto, grão perfeito, para que pudesse ser derramado sobre sua igreja como um verdadeiro sacrifício perfeito, para que tirasse de nós tudo aquilo que é do mundo, que é da carne, que é do diabo, e nos desse um viver ligado a Ti. Obrigado, Senhor, por sermos Seus filhos, por ser Seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Bom, nós vamos meditar um pouquinho em várias, eu creio que tem vários tópicos para falar com vocês. E quando eu vi essas coisas, eu achei muito importante. Eu creio que isto fará bem para cada um de nós. Então vamos tratar sobre grãos perfeitos, grãos imperfeitos, e depois temos vários tópicos para ler para vocês, tudo baseado na mensagem do profeta desta era. Graças a Deus por um profeta. Se não tivesse um profeta, nós estaríamos no concílio de igrejas como os outros, porque estar lá dentro ou estar fora, desde que não tenha a mensagem do profeta, quem está fora está dentro do concílio mundial. A única coisa que separa o povo de Deus hoje do concílio ecumênico é a mensagem do Elias. Não teve a mensagem do Elias, não tem, praticamente está no concílio ecumênico. E eu prefiro estar no concílio de Deus. E esse concílio de Deus, estas reuniões, nós vamos observar grandes coisas, como Israel disse,
o Senhor fez por nós e por isso nós estamos alegres. Tem tanta coisa que Ele fez, a gente só tem que ser agradecido por cada uma delas. Um tópico da mensagem O Tempo da Colheita, 110, o profeta diz que grãos imperfeitos não crescerão. Grãos imperfeitos não crescerão. Todo mundo que planta sabe muito bem disto. Não se planta qualquer grão. E nisso você vai pensar, a sepultura é onde vão os grãos. E todos os grãos perfeitos que forem para a sepultura, eles nascerão, ressurgirão para a vida eterna. Todos grãos perfeitos. Mas todos os grãos imperfeitos, eles simplesmente serão condenados, porque eles já estão condenados na semeadura. Todo agricultor que ao semear o grão, ele vê que o grão está estragado, ele ainda o semeia, ele não tem consciência de esperar uma boa colheita, porque o grão já está mostrando para ele que não haverá colheita. O grão imperfeito. Você terá imperfeições. Isto vai da terra, e a terra você aplica ao seu coração. A semente tem que ser a palavra, porque assim diz o Senhor Jesus, que a semente é a palavra, o campo é o mundo. E se você tem recebido a palavra de Deus, é porque tem um coração que é uma boa terra. Se não for boa terra, não vai nem produzir. Tem coração que você semeia, Malaquias 4, não produz nada. Só raiva, ódio da mensagem, só falatório contra um profeta, porque a terra não é boa, o coração não é bom. Mas tem coração, foi coração até da prostituta. A prostituta samaritana, o coração dela era terra boa. O coração de Anás e Caifás era terra ruim. Não nascia coisa boa naquele coração. Para começar, a terra não é boa. A terra, quando não é boa, você não procura nem qualidade de semente. Ela já não é boa. Então a qualidade de semente que estava naquela terra era segundo a terra. A qualidade de terra. A qualidade de terreno. Você deve ser agradecido a Deus, porque se Deus fosse semear a sua palavra em nós, porque fôssemos bons, nós não teríamos nenhuma semeadura de Deus. Deus pegou o João Ninguém. Deus pegou as Maria, que não tinham valor. Deus pegou ladrões, salvou salteadores. Deus salvou prostitutas, mas não conseguiu salvar os religiosos daquele dia. Ele não conseguiu. Por quê? Porque não era dele. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Por que Anás não foi a Jesus? Porque não foi guiado pelo Pai. Por que você veio a esta mensagem? Porque o Pai te guiou. Por que você não veio a esta mensagem? Porque o Pai não te guiou. É simples. Quem é que Deus guia? Os que é dele. Você não pode guiar uma coisa que não é sua. Deus guia o que é dele. Deus salva o que é dele. Para que salvar? Ele vai salvar o que é dele. Oh, mas gente perdida é dele? Exatamente. Não vim buscar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ele não veio buscar gente boa, porque ele sabe muito bem que os dele têm estado extraviados da sua palavra, e só tem que estar mal quando se extravia de Deus. E ele vem buscar
e salvar os que se haviam perdido. Perdido o quê? Perdido a palavra original. Caído da onde? Caído da palavra que Eva caiu, que Adão caiu. Ele veio para te buscar, ele veio para te redimir, ele veio para te comprar de volta. Paga o preço, mas você é dele. Ele não importa que jeito é a nossa situação, ele importa que o preço foi pago. Ele pagou o preço e a nossa situação era calamitosa, mas ele pagou o preço. É meu. Alguém diz, mas não vale nada. Ele diz, não vale nada, mas é meu. Mas eles não prestam. Ele diz, mas é meu. Isso é questão de Deus. Você tem que ver isto. Grãos imperfeitos não crescerão. Tempo da colheita, 110. Isto deve ser um bom grão maduro. Grãos imperfeitos não crescerão. Todos nós sabemos disso. O irmão Sótima, sentado aqui, um plantador de trigo do Canadá, sabe que não se coloca grãos imperfeitos no solo para esperar uma colheita daquilo. Porque o besouro, ou a bactéria, o que está no grão, o comerá a vida dele primeiro. O grão imperfeito, a imperfeição que já está dentro dele, come ele primeiro, antes dele nascer. Ele já é imperfeito. Vai ser semeado um grão de trigo, um grão de feijão, um grão de arroz, um grão de milho, que você conhece. O nosso lado aqui é milho e arroz, feijão, que se conhece mais, né? Então, planta esse grão, mas ele é imperfeito. O bicho, o besouro, a bactéria, vai destruir aquele grão antes dele nascer. A hora que aquecê-lo na terra, aí o que vai acontecer é que os bichos vão manifestar nele e vai destruir a vida do grão, e o grão não nasce. Porque tem muita gente que não nasce. Só vai nascer aquele que é grão perfeito. Não nascer apenas de novo, mas vai produzir, vai ter uma produção. Porque depois do nascimento não é tudo, quem nasce é bebê. Tem o estágio do crescimento, da adolescência, até a maturidade. E o cristão passa por tudo isto. Presta atenção. Você sabia que os próprios vermes que te destruirão, que comerão seu corpo, já estão nele, neste momento? Porque o corpo é imperfeito. Você precisa de uma semente perfeita nesse corpo para te ressuscitar para o rapto. E a semente é Cristo. Cristo é a palavra. Se esta semente estiver dentro de você, desse corpo moribundo, mas tem uma semente, esta semente é boa, então ele vai te ressuscitar. É a semente que vai te ressuscitar. Não é porque você é uma boa pessoa. Pedro não era boa pessoa, Samaritana não era boa pessoa, Maria Madalena não era boa pessoa, mas quando ouviram a palavra de Deus, que é semente, aquela semente entrou, e aquela semente fez delas boas pessoas. É a semente entrar. Deixa a semente entrar. Deixa a semente. A semente é a palavra. O campo está aí, é o mundo. E o seu corpo é o terreno, onde entra semente do diabo ou semente de Deus. Só tem duas classes de semente: do diabo e de Deus. Quem não tem a semente de Deus, praticamente o seu terreno, o diabo tem semeado sua semente. Quando Deus semeia a semente dele no nosso corpo, quando nós ouvimos a palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, quando ouvimos a palavra, então aquela semente que foi semeada, ela germina, ela brota. Você pode pregar Mateus 28:19,
Mas você pode ver o broto dele em Atos 2,38. Ele nasceu. Ele não ficou parado, Mateus 28,19. Ele nasceu, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nasceu. Agora tem que prosseguir, não para no nascimento, não para no batismo. Tem que prosseguir. E pessoas que não foram batizadas ainda nem em nome do Senhor Jesus Cristo, quer dizer, nem começou. Ainda nem começou. Mas se neles, se nelas estiver a semente de Deus, elas crerão nesta palavra, elas terão fé ao ouvir. A fé vem por ouvir, e a incredulidade também vem por ouvir. Se você ouve Deus, a fé é de Deus, gera Deus. Mas se você ouve Deus e você não crê naquela mensagem que é de Deus, praticamente a incredulidade vai trazer uma má semeadura dentro de você, e futuramente você terá uma má colheita. A colheita não será boa. Mas eu não quero prosseguir muito aqui. Grãos híbridos não nascerá. Grãos híbridos. Você sabe que o híbrido, você planta ele, mas para plantar o híbrido, você faz o cruzamento dele para ele ser o híbrido. Depois ele não produz coisa que presta mais. É o grão mais bonito. Ele é bonito. Você não pode falar dele, porque ele é bonito, ele tem tamanho, ele tem beleza, ele é um grão. Mas ele hibridou. Ele hibridou. E quando houve aquela mistura, aquele grão morre exatamente ali. Porque ele pode ter beleza, mas não tem reprodução, porque ele não tem germe de vida para reprodução. O que precisa é a pessoa perceber, todo híbrido é assim. O mulo é desse jeito. É um híbrido. O mulo não foi Deus que fez. Deus fez o cavalo, fez o jumento, mas o mulo foi o cruzamento desses dois animais, macho de um, fêmea do outro. Então cruzou, trouxe o mulo, mas ele não tem semente. Um mulo não gera um mulo. Ele não teria de gerar, ele não tem semente. Toda pessoa que não tem semente de Deus, ela não pode gerar. Se estamos misturados com o mundo, híbridos com o mundo, a mulher está híbrida com o cabelo cortado, ela está híbrida com essa roupa imunda do mundo, provocando os homens por todo lado que ela vai. Ela pode ter nome de crente, mas ela é uma híbrida. É uma semente híbrida que não tem jeito de reproduzir, morre exatamente ali espiritualmente. Como a semente natural, ela morre ali, ela não produz uma coisa que presta. Você planta, dá um pezinho de milho anão. Não tem colheita, não espere colheita disto. Agora nós aprendemos estas coisas. O grão híbrido não nascerá outra vez. 113, o tempo da colheita. Este grão deve ser um bom grão. Quando eu li isso aqui, eu pensei em Cristo. Quando você fala um bom grão, não pode pensar em mim, em você. Este grão deve ser um bom grão. Aí eu pensei, Cristo, o grão perfeito. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se Jesus, o grão de trigo, não morresse, ele ficava sozinho. Mas porque ele morreu, ele nos reproduziu. Nós devemos agora mostrar, irmãos, porque todo o período do talo, da borla, da casca já passou. Mas agora é o período da semente. Nós precisamos mostrar que nós somos este grão. O grão, Cristo, que foi sepultado, que morreu. Mas como ele ressuscitou, porque era um bom grão, então nós também ressuscitaremos. Aqueles que em Cristo dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Ele deve estar livre de defeito. O grão, este bom grão, deve estar livre de defeito. Você, mas eu tenho defeito.
quando você crê em Cristo e o sangue de Jesus Cristo está na sua vida, Deus não vê mais defeito. Deus não vê, porque cada falha que eu cometer, Ele sabe que está, todas elas eu as colocarei debaixo do sangue. Cada momento da nossa vida. Então, quando Deus olha, Ele não vê imperfeição, porque a imperfeição havia no grão, em nós, no corpo, mas não na alma. A imperfeição está no físico, a imperfeição pode estar no espírito, mas a imperfeição não está na alma. A sua alma é uma gene de Deus, é aquela natureza hereditária, você herdou de Deus. Aleluia. Então isso aqui faz muito bem. Ele deve estar livre de defeito, falhas, e assim por diante nele, nesse grão. Não tem defeito, não tem falha. Isto deve ser um grão perfeito. Ele não pode ser um grão híbrido. E nós estamos vivendo na época do híbrido. A carne de gado está tudo misturado, é híbrida. Você vê os franguinhos que nós comemos. É tão fraco que ele não aguenta engordar. Ele engordou, passou dos 40, 50 dias que ele tem que comer para engordar, porque se ele comer mais vai dar prejuízo para o granjeiro. Então o que faz? O frango passou desse tempo, quando não mata ele, ele morre por si. Passou desse tempo, já dá um colapso nele, o coraçãozinho dele não aguenta. Tanto que ele comeu, dia e noite comendo, põe luz para ele comer, e ele é bobo, vai só comendo. Vai comendo, daqui a pouco ele morre, explode. Não é assim que acontece conosco? Não morremos pela boca? Não é nós que engordamos? Vê que se quem come pouquinho engorda, é quem come muito. Dilata o estômago, e depois, enquanto você não encher aquele estômago grande, não para de ter vontade. Mas se houvesse uma educação estomacal na alimentação, de comer de pouquinho, seria diferente. Seria um estômago que não caberia muita coisa, e teríamos uma vida mais limitada no físico, de não estar tão gordo, mas seríamos mais esbeltos. Mas olha o nosso tempo hoje, é mais homem barrigudo, gordo, né? É comer e tomar Coca-Cola, é comer e tomar suco, é comer e tomar, tem uns que tomam 1 litro d'água, depois quer ficar magrinho. Pare de tomar água sobre a alimentação, não é? Mas aí vem o híbrido. Quando eles crescem, você planta um grão, seu milho está acabado, é híbrido, porque um grão híbrido não nascerá outra vez. Não nascerá outra vez. Ele não pode crescer outra vez. Você tira a vida dele quando você o hibridiza. Tira a vida dele, tira a chance dele viver quando o hibridiza. E assim é o crente. O irmão Brando toma a natureza para fazer pregação para nós. Eu gosto de um profeta por isso, que é maravilhoso. Ele toma a natureza e faz uma pregação, toma o grão e faz uma pregação. Se somos um grão híbrido, quer dizer, temos a palavra, mas misturamos com o mundo, misturamos com a denominação, misturamos com o batismo trinitário, misturamos com mulher pregadora. Está tudo fora da Bíblia, quer dizer, é uma mistura. Pegou uma parte da Bíblia, que Jesus é Salvador, e misturou. Mulher pode pregar, é uma mistura. Isso faz da igreja híbrida. Ela não reproduz mais, ela morre ali. Quando ela se hibridiza, ela morre exatamente ali. Bom, grãos imperfeitos não crescerão, grãos híbridos não nascerá outra vez. Agora o profeta tem aqui o tempo da colheita 115, para que o Espírito Santo foi enviado. Escute, para que o Espírito Santo foi enviado. Não coloque um bispo por cima disto. Deixe o Espírito Santo ficar sobre isto.
Vem, o Espírito Santo foi enviado para conservar as ervas daninhas e coisas fora. Isso é que o Espírito Santo faz em mim e em você. O Espírito Santo dentro de nós não tolera a coisa errada, ele põe tudo para fora. É como você tomar um suador e depois cobre. Hoje não se usa mais isso, quase que eram remédios antigos. Aí cobre, suava até, depois ficava bom. Por quê? O mal saía pelos poros, aquilo desaparecia. E que coisa boa é você poder saber o que o Espírito Santo faz dentro. Ele vai entrando e jogando as coisas para fora. O Espírito Santo vai entrando fazendo uma limpeza, porque ele não entra e fica junto com sujeira. Por isso ele manda a santificação primeiro, a santificação limpa, aí ele entra. Qualquer coisa que depois que o Espírito Santo estiver dentro de nós, qualquer coisa que bater na mente, o Espírito Santo diz: isso não é meu, sai fora. Aquilo não entra, não desce, não desce. Seja através dos olhos, por olhar em coisas bonitas, sensuais, o Espírito Santo lá dentro diz: ó, isso não é meu, sai fora. Isso sai mesmo, isso não fica lá dentro, só vem até o corpo. Até o corpo. O Espírito retrocede numa hora como esta, porque ele poderia ajudar o corpo, mas a alma que é a natureza do Espírito, agora combate aquilo que está querendo entrar através da visão, através da audição e assim por diante. Eu tenho apenas alguns tópicos aqui para te ajudar. Mas outra coisa que me veio é quando eu li aqui que a mulher desnorteou Sansão. Uma mulher bonita desnorteou Sansão. Você talvez não é desnorteado pela feia, mas pela bonita tem que tomar cuidado. Uma mulher bonita. Ele era um homem bom. Estava falando, me perdoe, aqui está falando de Davi. Davi era um homem segundo o próprio coração de Deus. Parágrafo 137, o tempo da colheita. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi estava indo bem. Ele derrotou todos os filisteus, derrubou os altares e ficou com a palavra. E finalmente uma mulher bonita o desnorteou. Finalmente uma mulher bonita o desnorteou. Mas ele tinha vencido. Você pode vencer, eu posso vencer muita coisa, muitos filisteus, podemos derrubar muitos altares de Baal. Mas e se a mulher depois nos vencer? A mulher bonita o desnorteou, e ele rompeu o mandamento, perdeu a palavra, cometeu adultério. Agora, um homem segundo o seu próprio coração, vê? Entretanto, Davi falhou com Deus. Ele não se perdeu, porque o eleito não perde. Aquele que é de Deus não perde. Ele tem suas falhas, ele é desnorteado, como Davi foi desnorteado com uma mulher bonita, o desnorteou. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso é para te mostrar que você pode ser um homem de oração, pode ser um homem de pregação, um homem cheio do Espírito, um homem que faz isso, faz aquilo, mas cuidado. Davi não teve cuidado com ela. Ela o desnorteou. Outra coisa, nós temos aqui, o dinheiro desnorteou Balaão. Aqui Balaão não tinha semente divina. Balaão não tinha. O grão, a palavra, não estava em Balaão. E ele era um profeta. Ele chegou a profetizar grandes coisas. E todas as suas profecias eram verídicas. Porque enquanto ele abria a boca, Deus falou para ele: você vai só falar o que eu colocar na sua boca. Então aquele homem era um profeta. Ele teve uma palavra maravilhosa, profecias maravilhosas,
mas o dinheiro não deixou ele permanecer bem. Quando o rei Balaque ofereceu dinheiro para ele amaldiçoar Israel, logo ele fez mais do que uma oração. A primeira vez que ele fez oração, Deus falou para ele: não vá amaldiçoar aquele povo, porque aquele povo é abençoado. Você não pode amaldiçoar o que eu abençoei. Em outras palavras, você não pode abençoar uma coisa também amaldiçoada, mas não pode amaldiçoar uma coisa abençoada. E Balaão foi, mas ele não conseguiu. Balaque dizia: olha esse povo, amaldiçoa ele para mim. A hora que ele abria a boca, Deus já tinha avisado ele: eu vou falar através da sua boca. Você vai, mas você não vai ter o prazer de dizer: ganhei posição, fama, amaldiçoando aquilo que eu, Deus, já abençoei. Você não pode fazer isso, mas você quer ir, vai e faz. É a mesma coisa como a mulher. Deus diz na Bíblia que ela não deve pregar. E se ela quiser pregar, você não pensa que Deus para na frente dela, diz: não vai pregar não. Deus diz: você vai e prega. Fala bem de mim, certo? Fala bem de mim, fala que eu sou seu salvador, que eu curo o povo, que eu abençoo o povo. Fala, Balaão. Fala. Você vai falar exatamente isso que está aqui na Bíblia. Fala. Mas me diga da eleição de Balaão, para onde ele foi. Você vai para o Apocalipse e vê que ele tinha a doutrina de Balaão, lá no Apocalipse, porque lá atrás ele tinha aquela doutrina de fazer Israel gostar das filhas dele, que eram exatamente os membros de sua igreja, mulheres atraentes, bonitas, que não tinha roupa direito no corpo, mas expunham o seu corpo. Israel chegou e olhou, gamou naquelas mulheres, tomaram elas por mulheres, ainda a Bíblia diz, né? Não por esposa, mas por mulheres. E Deus matou aqueles homens. Todo homem que faz isso, ele é um morto espiritual. Já dá para você tomar? Todo homem que faz isso, ele é um filho de Deus, único uma do mundo, praticamente ele está morto. Ele está morto e não percebe. Que agora a morte é espiritual, lá foi física, mas aqui é espiritual. Então, vamos logo aqui. Nós temos também o Saul, que a fama o desnorteou. Ele não aguentou. Ele teve que passar pelo momento da fama e foi desnorteado pela fama ao ponto de depois morrer. Ele poderia ter vivido mais, mas a fama o engrandeceu tanto que chegou a um certo ponto que ele falou com Deus, Deus não ouviu ele, aí ele já foi numa pitonisa, numa espírita, e buscou a palavra naquela espírita, e por aquilo, pelo que ele fez, pelo acontecido, ele morreu naquela batalha. E o profeta Samuel veio e profetizou para ele depois de 2 anos e meio a 3 anos que Samuel tinha morrido. Veio lá através daquele trabalho da pitonisa e diz: amanhã você e seus filhos estarão comigo. E morreram mesmo. Isso é a Bíblia que informa. Outra coisa que eu quero um destaque para nós aqui hoje, são coisas conhecidas: moralidade e eleição. Moralidade e eleição. O Esaú era moral, o Jacó era eleito. O Esaú era o primogênito, e a primogenitura era como a palavra você não pode trocar ela por nada. A palavra não se troca por nada. Você não troca a mensagem da Bíblia por uma doutrina denominacional. Você não pode trocar 1 Coríntios 14, 34, mulher, como está escrito lá: a mulher não ensine. Você não pode trocar esta palavra por uma palavra de uma igreja que diz ensine. Não troque a palavra, ela é a primogenitura. Não troque o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, que já tem a revelação do nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo, não troque esse batismo em nome de Jesus Cristo pelo falar do Pai, Filho e Espírito Santo. Não troque, porque não é a palavra. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Não teve um batismo realizado. Só tem Mateus 28, 19, que é uma ordenança, que era para eles batizarem em nome do Pai. Pai não é nome. Aí Pedro diz em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é isto? Este é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Não troque a primogenitura. Todo pregador que rejeita esta palavra, ele está mostrando que é um Esaú. Moralista, muito bom. Você talvez não pode tocar o dedo neles. Os fariseus dos dias de Cristo, olha, ninguém podia nem mexer com o fariseu daquele. Aqueles homens eram homens que na sua geração era perfeito. O bisavô era perfeito, o avô era perfeito, o pai era perfeito, e ele tinha que ser perfeito para poder ser um sacerdote. Contudo, quando Jesus chegou, eles rejeitaram a Jesus. Isso estava mostrando que eles não eram eleitos, eles eram moralistas. Moralidade não salva ninguém. A eleição que te salva. Eleição é você saber de onde você veio. Predestinação é você saber para onde você vai. A eleição te mostra, você olha para trás a eleição. A eleição você olha para trás. Eu vim de Deus, eu estava em Deus e agora eu creio na sua palavra. Predestinação, quer dizer, está mostrando o seu futuro, o destino futuro, o que será de você. Predestino. A eleição te segura que você veio de Deus. O seu predestino então é Deus, não tem jeito. Agora, quando você não veio de Deus, eu não vim de Deus, então como podemos ter o predestino correto em Deus? Se eu não vim dele, não fui elegido, que é a eleição, se eu não fui elegido primeiro, então eu não tenho o predestino. Eu não sei qual será o meu destino. Entende? Não sei, mas quando eu sei da minha eleição, eu olho para trás e eu sei, eu não vim de Caim. Eu olho para trás, eu não vim de Balaão. Eu olho para trás, eu não vim de Ananias, no tempo de Jeremias. Não, eu olho para trás, eu não vim de Judas. Você tem que olhar para trás assim, isso é bom. Olha para trás, irmã, você não veio de Jezabel. Olha para trás. Você não veio daquelas duas do Egito também, Olá e Olibá, as prostitutas. Você não veio dela. Você dá uma olhada para trás, você não veio de Herodias. Mas dá uma olhadinha lá atrás, você deve ter vindo de Sara. Aí você olha, homem, lá para trás, você veio de Abraão. É a eleição. Aí olha de onde veio Abraão, de Deus. É uma sequência. Para você ver, essa é a eleição. Você veio de algum lugar, porque você crê e o outro não crê. Talvez dentro da sua família você crê e peleja para outra pessoa crer, elas não creem. Elas não foram elegidas e você foi. Elas não foram eleitas e você foi. Então, se você foi eleito, você é predestinado. A sua eleição, Deus viu, Ele te elegeu, então Ele já te predestinou. Moralidade e eleição. Malaquias 1, do versículo 1 ao 3. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Deus já estava respondendo para eles. E aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação. Deus vai fazer dessas denominações uma assolação. Como ele fez de Esaú, dos seus montes, uma assolação. E dei a sua herança aos dragões do deserto, a besta. Deus vai dar a herança dessas denominações à grande prostituta, à besta, ao concílio ecumênico. Moralidade não te salva. Moralidade é não beber, não fumar, não jogar. Moralidade muitas vezes você olha para um lado, é não mexer com a mulher do vizinho.
Moralidade é respeitar a filha dos outros. Maravilhoso isso daí, mas isso não te salva. É eleição, a eleição que mostra que você já é salvo. Não é a moralidade. Então Esaú, ele vendeu a sua primogenitura, que era a palavra. Eu tenho aqui para você o parágrafo. Devo ter a palavra. Eu já mexi muito aqui, parece que eu até perdi. Acho que é 238. Sempre acontece isso comigo. Eu vou mexendo aqui até que eu perco tudo. Eu queria deixar isso para vocês e esqueci de marcar aqui também. Exatamente isto eu esqueci de marcar. Se cada um de nós pudermos perceber exatamente isto, eu não marquei. Não adianta, agora eu acabo gastando um tempo aqui e não encontrando o que eu preciso encontrar para dar para vocês. Mas está tudo aqui dentro dessa mensagem. Esaú tinha mais moral do que Jacó, 208, o tempo da colheita. Presta atenção, Esaú tinha mais moral. Como Esaú fez? Agora, Esaú moralmente era um homem melhor do que Jacó, mas ele não tinha consideração com a sua primogenitura, a qual era a palavra. Primogenitura não é os dons, primogenitura é a palavra. Esaú não tem consideração à palavra. Os pentecostais não têm consideração à palavra. Eles têm até consideração aos dons, tanto que eles não têm consideração à palavra. Isso aqui que a pessoa precisa entender. Agora Jacó não. Quantos sabem disso? A primogenitura era a palavra, a promessa, o filho mais velho. Mas ele era um bom homem, homem de conduta, como os cristãos nominais hoje. Você vai falar mal do povo crente? Não pode falar, gente. Moralista, Esaú, homens de conduta, como os cristãos nominais hoje. Um bom homem, ele não mentia, ele não roubava, ele era bom com o seu pai. Esaú era bom com o seu pai. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai ver que Esaú fazia até o que o pai queria, o alimento que o pai queria. O pai já está acostumado, faz um guisado para mim, filho. E ele fazia aquele alimento para o pai. O Jacó não era assim não. Jacó era diferente. E o pai gostava, o pai amava a Esaú, porque Esaú dava coisa natural para ele. E o pai, que era Isaac, já estava cego, mas ele já amava já amava Esaú desde antes, porque ele sabia que o primogênito naquele tempo, ele era abençoado. Era o que o pai na hora da morte dizia: vem cá meu filho primogênito, eu vou te abençoar para eu morrer. Foi por isso que Jacó deu aquela jacozada, foi por isso. É porque Esaú antes não teve amor pela palavra e vendeu Atos 2,38, como as denominações estão fazendo. Vendeu Malaquias 4. Eles não querem essas escrituras. Esaú fez isso também. Vendeu a palavra, não quis a palavra do dia. Esaú vendeu a palavra do dia, era a primogenitura dele. Era dele, ele vendeu. Por causa de um prato de lentilha, para ficar com uma denominação, para ficar com uma doutrina de homens. O Esaú sempre faz isso. E ele fez o Jacó diferente. O Jacó diz: eu gosto da palavra, mas eu sou um trapaceiro. Jacó era assim. Jacó dizia: eu gosto dessa primogenitura. Esaú, você não dá valor nisso daí, eu tenho uma vontade de pegar essa primogenitura sua. Eu gosto disso daí. Aí na hora que Esaú está com fome, e chegou: meu irmão, me dá um pouco desse guisado aí. E de dou, hein? Dou. Agora chegou a hora. Eu gosto da primogenitura, eu gosto da palavra. Me dê a palavra então. Me dê a primogenitura, me dê esse direito. E eu te dou um prato desse guisado. Ele diz: está feito. Esaú diz: que está feito. O que é que eu vou fazer com primogenitura e barriga vazia? Jacó diz: então é isso que eu quero a sua primogenitura. Alimento eu tenho, natural você quer? Eu tenho. Agora eu preciso da primogenitura, que é a palavra. Eu preciso da palavra. Ele era eleito.
Tem coisa que você não entende, mas está na Bíblia. Está na Bíblia. Na hora que os meninos foram gerados gêmeos ali dentro do ventre, um brigava com o outro lá dentro, e a Rebeca falava para Deus: Senhor, o que está acontecendo? Deus falou para ela: você tem duas nações dentro de você, a maior servirá a menor. Maior é o primogênito, servirá a menor. Então por isso Rebeca sabia, Isaac não. Entende? Isaac aponta para o amor, e o amor é cego. O amor não sabe. O amor casa com Esaú, depois que ele vai ver que está errado, ele está cego. A hora que ele enxerga, aí que ele vai ver. Vocês estão me entendendo? É o amor, mas não é aquele amor de Deus. Não, esse é o amor, é o homem. Isso é o homem, isso é a mulher. Mas, meus irmãos, eu tenho uma coisinha muito especial que eu queria deixar também, mas isso aqui é tão bom para a gente falar com vocês. Eu não posso perder todo esse parágrafo aqui, né? Que diferença faz aquilo? Eu sou um israelita de qualquer modo, Isaú podia dizer. Eu pertenço a isso de qualquer maneira, e dizer: eu sou crente, eu sou da igreja fulano de tal, eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus já tem me abençoado, e eu tenho visão, Deus me dá visão. Por que Deus não te dá visão da própria Bíblia que está escrita? Está escrito na Bíblia. Por que você não tem visão? Por que não abre os olhos assim? Porque eu não preciso nem de ter visão, só de olhar na Bíblia eu estou vendo que a mulher não pode pregar, que a mulher não deve cortar cabelo. Eu estou vendo aqui que o homem não deve cobiçar uma mulher, porque já adulterou no coração com ela, só de fazer isso. Eu estou vendo na Bíblia, só de olhar assim, não precisa de visão não. E o povo tem visão lá fora, mas não tem visão do que a Bíblia diz. A Bíblia diz uma coisa, eles dizem outra. Eu não duvido que você teve uma visão, mas não combina com a Bíblia, com o original, com a semente, com o grão. Não combina. E é por isso que dá um monte de crente imperfeito. Imperfeito e sem semente. Quando você fala de um profeta, ele já grita com você: não quer saber de profeta não. Para começar, eles não têm semente. Se eles tivessem semente, o sol gosta de projetar sobre a semente, e a semente gosta do sol. Entende? A semente gosta da chuva, gosta do sol. É assim. Se você é semente de Deus, essa mensagem é o alarido de Deus para nos preparar para a voz de arcanjo, que é a ressurreição. Mas quem não aceita esse alarido não estará na ressurreição. Não te enganes, com o nome de crente você está sendo enganado hoje. Você é um Esaú, trocou a primogenitura, a palavra, em troca de um prato de lentilha, de uma denominação, de uma posição denominacional. Meu Deus do céu. Porém a sua primogenitura, que contava, com o seu natural estava tudo certo, com o natural de Esaú estava tudo certo, mas o seu lado espiritual estava todo errado. Ele não tinha eleição do lado espiritual. Bom, eu tenho aqui um tempinho ainda, porque eu gostei. Tem uma história na Bíblia, e essa história está em Reis, né? No livro de Reis, segundo Reis, você vai encontrar esta história. E o que nós devemos fazer? Vamos ver como nós devemos tratar o inimigo. Vamos ver como que nós devemos tratar a pessoa que não gosta de nós. Ou a pessoa que nós pensamos que ela não gosta de nós. Ou a pessoa que nós não gostamos dela, porque não deve ter isso no nosso meio. Eu não gosto da fulana, não gosto do fulano. Não pode ter isso. Isso é falta de alguma coisinha. Faz uma limpeza na vida. Faz uma limpeza. Não tem jeito. Olha, Israel estava em batalha. Eu marquei aqui, devo ter acabado perdendo tudo aqui também. Israel estava em uma batalha, capítulo 6 de 2 Reis, verso 8 em diante. Então tudo que o rei da Síria, ele preparava para poder vencer Israel, diz: eu vou montar uma emboscada em tal lugar. Aí o Eliseu, profeta de Israel, mandava avisar o rei de Israel, o rei de Samaria. Diz: olha, tem uma coisa, o rei da Síria vai armar uma emboscada contra você em tal e tal lugar, prepara homens. E quando o rei chegava lá,
para vencer Israel, pensa que era uma emboscada, os de Israel já estavam lá primeiro. O povo de Deus já estava lá primeiro. Aí chegou o ponto que o rei falou assim: ó, tem coisa errada no nosso meio. Tem gente aqui dos nossos que está contando para o rei de Israel. Tem cabimento. Quando eu preparo algo para fazer contra eles, eu chego lá, já tem gente de Israel lá contra nós. Alguém dos nossos está contando. Aí um do meio ali diz: não, rei, não é isso. É que lá em Israel eles têm um profeta, Eliseu. E tudo que o rei pensa lá na sua cama, o profeta conta para o rei de Israel. Tudo que você pensa lá na sua cama, ele conta para o rei de Israel. Esse é o problema. Ele diz: então vamos preparar e vamos lá encontrar com esse homem. E chegaram lá para encontrar com ele. Foram tudo armados, bonitões, né? Nós vamos encontrar com esse homem que está cortando o nosso sucesso. Chegaram lá, o profeta de Deus conhecia muito bem. Mas o moço do profeta saiu lá fora e deu uma olhada nos montes e diz: homem de Deus, os montes estão cheios de carro e de cavalo, de gente lá em cima. Aí o homem de Deus, que era Eliseu, fez uma oração e disse: Senhor, abra os olhos desse moço para ele enxergar o que está do nosso lado, porque ele está vendo só do outro lado. Aí a hora que ele olhou e disse: ó, carros de fogo, agora está do lado do povo de Deus. Muito bem. Agora, irmãos, eles vieram para encontrar com Eliseu. Eliseu fez uma oração: Senhor, cega-os. Irmãos, a mensagem cega e abre os olhos. Cega-os. Aí eles vieram tateando, chegaram perto de Eliseu, disse: o que é que vocês estão querendo? Ah, nós estamos querendo o fulano de tal, que era o Eliseu. Ele disse: não, vem cá que eu vou guiar vocês. Vou guiar vocês. Aí o Eliseu pegou e foi guiar eles. E Eliseu guiou eles dentro do exército de Samaria, que sempre os da Síria estavam contra ele. Levou lá dentro. Aí a hora que chegou lá dentro, Eliseu deu uma paradinha e disse: Senhor, abra os olhos deles. A hora que eles abriram os olhos, está no meio daquele povo que era inimigo. Aí o rei de Israel diz: opa, vamos pegar e matá-los. Eliseu diz: não, vamos dar um banquete para eles. Vamos dar um banquete. Me desceu isso daqui, a hora que eu vi. Isso daqui é gostoso, meu Deus do céu. Parágrafo 78, o princípio e o fim da dispensação gentia. Essa é a maneira de determinar as guerras, de terminar as guerras. Não está correto? Certamente. Ó, que coisa! Se nós simplesmente adotássemos esse princípio hoje de alimentar seu inimigo. Alimentar seu inimigo. Faça o bem àqueles que os odeiam. Tem gente que não gosta de você? Dê comida para ele. Tem gente que você acha que não dá bem com você? Faz uma festinha, chama ele. A hora que ele tiver uma festa, vai na casa dele, na casa dela. Pega essa irmã que você não dá muito certo com a cara dela, vai lá, faz uma festa e convida ela. A convida para a festa. Se ela não for, a hora que ela tiver uma, vai você de oferecido na casa dela, na festa dela, porque ela não vai te convidar. Vai você lá. Pegue na mão dela. Agradeça a ela. Diga: minha irmã, eu dou graças a Deus por ter você como minha irmã. Eu parti esse versículo para nós aqui, passei para o nosso lado, para não ficar no meio do inimigo, passar para o nosso lado aqui. Pega o irmão que você não dá certo com ele, faz um almoço. Diz: irmão Zé, vai comer lá em casa. Irmã Marieta, vai comer lá em casa. Faz um banquete. Foi isso que o profeta Eliseu falou para o rei de Israel fazer para os inimigos. Já você faz um banquete. Não mata ele não. E como que você vai matar essas pessoas? Vieram prisioneiras aqui para você. Vai matar. Dê alimento para elas. Faz um banquete.
Talvez você quer destruir a irmã, destruir o irmão, faz um banquete, come com ele. Chama esse irmão para comer na sua casa, chama essa irmã para comer na sua casa, vai comer na casa dele. Não é isso maravilhoso? Se tiver alguém aqui no nosso meio que não está bem assim, se você não estiver bem comigo, vem comer comigo. Vem comer comigo. Na hora da ceia, vem cá para você lavar meus pés, e eu vou lavar os seus pés. Foi o melhor que eu achei, né, para fazer, não é, irmão Nazir? E o irmão Antônio Carlos, a melhor coisa que eu achei para nós nos dar bem. Que coisa gostosa. Lava o pé um do outro. Agora é outra coisa aqui, coma um com o outro. Não, coma um com o outro. Coma, chama ele para comer, chama ela para comer. Tenha companheirismo com essa pessoa, porque é seu irmão, é sua irmã. O inimigo nosso é Satanás. Não tem uma pessoa que você possa chamá-lo de inimiga, sendo humana aqui na terra. Seja qualquer pessoa, dê o que comer, come com ela. Agora eu não vou beber cachaça com eles, não sou obrigado a beber cerveja com eles, chope com eles, mas que eu posso fazer a minha festa e trazê-los à minha festa, eu sou. Simão trouxe Jesus à festa dele para escarnecer de Jesus, mas nós vamos fazer ao contrário. Nós vamos trazer as pessoas para a nossa festa para poder trazer amizade entre nós, amor entre nós, companheirismo entre nós, para mostrar, meu irmão, minha irmã, você é grão e eu também sou, e nós temos que dar certo, porque nós vamos para o mesmo céu, senão um de nós vamos ter que ficar. Um de nós vamos ter que ficar. Vocês estão me ouvindo? Vocês têm problema com o vizinho? Tem problema? Na verdade é assim, se você tiver problema com o vizinho, você vai fazer um bolo e mandar para o vizinho e dizer, sei lá, se tem veneno isso daí. A primeira coisa que o vizinho pensa é isso. Se você tiver problema com ele, ele já não te olha com bons olhos, diz, sei lá, o fulano mandou um bolo aqui, eu não como não, me dá para o cachorro, dá para o cachorro. Tem tudo isso daí, existe todos esses espíritos. Mas se você tiver com um espírito bom, chame a pessoa na sua festa, faça amizade com ela. Não ser aquela pessoa inimiga de vizinhos. Não, eu converso o que é necessário, o que não é necessário, não conversa. Trate bem todo mundo. Foi assim que Jesus fez na terra. Foi assim. Jesus foi mais duro com religiosos do que com prostituta. Os religiosos, ele chamou de raça de víbora. As prostitutas, filha de Deus. Mas era mesmo. Ele é o grão e você é semente daquele grão. Aquele grão foi sepultado, ressuscitou. Depois aquela palavra foi sepultada no concílio de Niceia. Mas agora já nasceu, cresceu, estamos no grão outra vez. Fiquemos de pé. Senhor Deus, muito obrigado por podermos ter esta palavra, Senhor, maravilhosa. Queremos esta palavra para nós, queremos eleição, sentir com a eleição, ver o que o Senhor já fez por nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esta palavra, ajuda cada um de nós. Eu preciso me sentir bem com mais alguém, alguém sentir bem comigo, e nós precisamos comer um com o outro, viver perto um do outro e nos arrepender de nosso pecado, acertar nossas vidas, porque estamos preparando para o arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Noite azul, céu sereno, num barco pequeno, vou deslizando no mar, e a brancura da lua nas águas flutua, numa beleza sem par. De longe parece ouvir-se uma prece no vento da
nas ondas, na espuma que envém. Emoldura o caminho que passa o barquinho, seguindo as estrelas que o guiam do céu. Mas em dado momento transforma-se o vento, cessa da lua ao clarão, e o mar tão bravio é um desafio a um barco sem direção. Com voz de lamento do meu pensamento, orei ao meu mestre com fé sem igual. E voltou a bonança, vitória se alcança, olhando para Cristo, o eterno fanal.